Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente hoje fazendo um programa diferente, a entrada da Quaresma, né? Para nós cristãos é tempo de reflexão, a Quaresma agora é um tempo de a gente pensar na vida, ler mais a Bíblia, fazer reflexões, né? Praticar o bem, e, enfim, fazer uma reflexão sobre nós mesmos. E hoje o Frente a Frente, estou em boa companhia aqui com o Dom Joel, que é o secretário-geral da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e com o Padre Patrick, que coordena, o secretário da campanha da fraternidade, e este é o assunto. Eu queria falar com o Padre Patrick. Padre, como é feito, como é elaborado aí esse tema e o lema da campanha da fraternidade e qual é o objetivo das campanhas? Então, é um processo muito interessante, José Maria. O primeiro passo, todos os anos nós temos um seminário nacional com membros dos regionais que, nesses 2 últimos anos, aconteceu de forma remota. Então, aí nós temos um elenco das indicações de temas que qualquer fiel, qualquer pessoa pode indicar também sugestões de temas. Esses temas são levados para o episcopado, que por meio do Conselho de Pastoral, chamado CONCEP, eles vão então discernir qual seria o tema mais pertinente para aquele momento. O tema desse ano, a educação, foi escolhido em 20 de agosto do ano de 2020. Feita a escolha então do tema, o secretário-geral, na pessoa de Dom Joel, então, ele indica uma equipe executiva que vai pensar e elaborar o texto base. E a partir de quais elementos o texto base é constituído? Das próprias indicações do episcopado por meio do CONCEP. Então, para esse ano, por exemplo, a indicativa foi muito clara. Então, nós vamos trabalhar o tema da educação, que é muito amplo, mas com um enfoque bem determinado. Pensar a educação de forma integral. E pensar a educação de forma integral não é uma escola simplesmente em tempo integral, mas um processo educativo que possa atingir todos os âmbitos da pessoa humana. Então, é pensar a educação para além do ensino técnico-científico, porque educar é mais do que escolarização, é muito mais do que transmissão de conhecimento, tudo isso faz parte. Por isso, pensar uma educação não a partir da projeção de uma carreira profissional é algo muito exigente no contexto atual. Por essa razão também, ao tratar da educação de forma integral, o Pacto Educativo Global, essa proposta do Santo Padre, entra de forma determinante. E aquele provérbio que o Dom Joel já nos recordava, para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira e hoje essa aldeia é global. Tem o papel de cada um dos atores envolvidos e também diversas influências. E aí um terceiro aspecto muito interessante, que foi solicitado também pelo episcopado ao tratar esse tema, é pensar qual é a contribuição, então, da experiência cristã ao longo dos séculos para iluminar os desafios do cenário atual impostos à educação. E aí vem essa beleza, fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor. É muito mais do que um convite, do que um compromisso, é um estilo de vida próprio daqueles que são educados também pela palavra de Deus. Dom Joel, esta concepção, né, de que a educação é geral, eu pude ver em várias sociedades, várias culturas, mas no Xingu isso é muito importante, a aldeia inteira ela se empenha em educar no sentido amplo, né? Inclusive substituindo a família e as crianças. Mas, Padre Patrick, eu queria que o senhor falasse sobre, e os senhores discutiram isso, eu sei que os senhores discutiram sobre a educação durante a pandemia. Qual é o reflexo da pandemia nesse processo educacional, né? Que ficou diferente, mais família e menos escola. É verdade que muitos desafios já vinham em curso antes mesmo da pandemia. Só que o texto base tem a pandemia como esse marco temporal. E a grande pergunta, José Maria, é justamente essa. O que é que a pandemia revela da nossa cultura no que diz respeito à educação? E fazendo um diagnóstico, e nós temos aí dados que surgem todos os dias, falando dos impactos também no contexto educativo, nós somos chamados então a analisar esses diagnósticos, esses dados, né? Mas não ficar simplesmente no diagnóstico. É preciso então, como o Papa Francisco fala na Alegria do Evangelho, a gente precisa de certa cautela para que a gente não fique de diagnóstico em diagnóstico e não tenha intervenções positivas para transformar esse cenário. E são 7 contextos educativos que o texto base apresenta, como por exemplo, como anda a educação formal no Brasil, que ainda parece um processo inconcluso, a educação básica, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, como que ela foi constituída, o que ela traz também de novidades,
tanto o novo ensino médio e também os impactos no contexto social, ou seja, são inúmeros desafios que foram potencializados pela pandemia. A falta de inclusão digital, falta de estrutura e famílias inteiras que às vezes com 2, 3 alunos ali em casa tinham que dividir um mesmo celular, quando conseguiam um celular não tinha internet de qualidade, então são inúmeros desafios estruturais e também impostos aos professores que tiveram que se reinventar e também às famílias. E aí eu penso que uma das grandes contribuições nesse contexto pandêmico seja esse esforço para que a gente não coloque por departamentos, ou seja, é preciso olhar todo esse conjunto de uma forma muito ampla para que a gente possa, olhando os desafios, pensar em ações a partir da experiência que a fé cristã nos apresenta. Sabe tudo, né? Não. Eu estava aqui pensando, Zé Maria, se você me permite, o papel do Padre Patrick, o assessor das campanhas, é alguém que acaba, depois dos 4 anos, ou quanto tempo ficar, porque cada ano é um tema, então você acaba tendo uma visão muito ampla, basta ver agora os exemplos que deu. O tema da campanha passada foi fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Qual foi o resultado? Como é que o senhor faz um balanço aí dessa campanha de 2021? Se você me permite, eu diria o seguinte, na história da campanha da fraternidade há ciclos, e nós estamos vivendo um ciclo que começou em 2018, com a campanha sobre a superação da violência, naquela linha que o Padre Patrick dizia, não apenas diagnóstico, mas tentar partir para ações, para um agir efetivo. Depois nós nos deparamos com as políticas públicas, em 2019, como um passo importante para a superação da violência. Depois nós fomos para a lógica ou ética do cuidado, 2020. E em 2021 foi um tema crucial, que é o tema do diálogo. No mundo marcado por ódios, violências, indiferenças e as tais polarizações, você chamar atenção para o diálogo é crucial. Não se trata de colocar todo mundo dentro de uma única caixa, de engessar o jeito de pensar. Nós somos diferentes. Aqui temos 3 na mesa. Considere Dom Valmor em Belo Horizonte, considere os que nos acompanham, vários modos de pensar. Deus quis assim, isso é a graça da humanidade. É essa individualidade, o homem é muito complexo, cada um é um ser. Isso agora é uma individualidade relacional. Ela não pode ser uma individualidade, uma subjetividade fechada, eu quero, posso, mando e faço. Não é por aí. Porque toda vez que qualquer individualidade se coloque acima das outras, num processo não dialógico, campanha da fraternidade do ano passado, o que gera é destruição, devastação, ódio e morte. É o que a gente não quer. Pois é, a partir de agora está lançada a campanha, foi lançada hoje na CNBB, né? O Dom Joel explicou muito bem, né? Houve lá uma coletiva de imprensa e explicou. E a partir de agora, Dom Joel, qual é o caminho dessa campanha da fraternidade? Eu vou repetir, o tema é fraternidade e educação. E o lema, fala com sabedoria, ensina com amor. Qual é agora o caminho desse ensinamento, né? Dessas práticas, o que se espera? Simbolicamente eu pego o texto base, mas existem outros materiais, existe aqui atrás, existe uma coleção grande de materiais. O que é importante? Que comunidades, e não precisam ser comunidades católicas, podem ser quaisquer comunidades, qualquer pessoa que sonhe com um mundo melhor, se reunir, sentar, conversar, discernir. Há um detalhezinho, se ainda temos um tempinho. O agir, esse ano... Não é só o padre, né? Mas toda a comunidade. Aí é que está. O agir esse ano, ele tem algumas indicações. Mas as pessoas perguntam, mas não teria essa sugestão, aquela sugestão? Isso foi intencional, foi pedagógico, no sentido de que você, com a sua comunidade, complete. Veja como é a realidade da educação no local que você está. E aí não é a campanha da fraternidade, não é para padre nem para bispo só. E no momento em que a igreja fala tanto em sinodalidade, em comunhão, é preciso que cada um, do lugar onde está,
reúna, converse. Por exemplo, o Padre Patrick falou dos professores. Eu penso, né, Patrick, que poderia ser um momento dos próprios professores pensarem a sua missão, a sua vocação, a importância que tem junto com a família e junto, é claro, com o restante da sociedade. Mas ela não pode parar aqui no lançamento, não. A campanha e nem para na Páscoa. Ela deve continuar como um processo ininterrupto. O texto fala isso, de deslanchar processos. Dom Joel, em alguns momentos, a campanha da fraternidade chegou a ser um alerta. É uma campanha antiga, né, que já tem décadas, né? Já chegou a ser alerta. Desta vez, tem algum alerta aí nesta frase? Fraternidade e educação, a educação não está bem, ocorre perigo, há um alerta São nesse sentido? 58 anos de campanha da fraternidade. Dom Valmor lembrou, quase 6 décadas. CNBB esse ano comemora 70, dos quais 58 com a campanha da fraternidade. A pedagogia da campanha é sempre indutiva. Ela chama atenção, mostra um fato, chamando atenção para a necessidade aí que entra o alerta, a necessidade de transformar a realidade como um todo. Se nós queremos responder àquilo que Dom Valmor indicava, que é a virada civilizatória, a mudança de época, nós precisamos nos educar para isso. O mundo hoje vive uma situação global de perplexidade, de crise de referências, que gera indiferenças de um lado e fundamentalismos ou fanatismo do outro. Por isso, a educação é algo importante. Alerta não é a alerta para um ponto ou outro da complexa realidade da educação. Mas, no fundo, olha, sem que se passe pelo processo de educação, e uma educação na base do humanismo solidário, nós não vamos conseguir dar resposta para o atual momento histórico que nós estamos vivendo. Em alguns momentos, Padre Patrick, houve conversas entre Igreja Católica e outras igrejas na tentativa de um lançamento ecumênico de uma campanha eleitoral. Nós chegaremos a isso? Uma campanha da fraternidade ecumênica com a participação de outras igrejas? Desde o ano 2000, isso já é realidade. A cada 5 anos, uma edição ecumênica. A primeira aconteceu no ano 2000, que chamava justamente para esse compromisso. Lembrando que o grande objetivo das campanhas em si, como o próprio nome já diz, campanha é um tempo de forte sensibilização, para despertar a solidariedade dos fiéis e da sociedade brasileira em relação a um problema concreto que desafia a fé cristã. Então, aquele desafio social clama a presença dos homens e mulheres de boa vontade, porque ali, como afirma o Papa Francisco, que evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo, há sinais ainda da não presença do reino de Deus. Então é preciso dar visibilidade ao reino de Deus pelas opções que nós fazemos a favor da vida, a favor da dignidade humana. O próprio Cristo disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Por essa razão, esse mesmo alerta que Dom Joel nos lembrava, que você nos provocava a reflexão, ele está bem inserido na proposta quaresmal, que é mudança de vida, conversão. Então eu penso que o grande, talvez o primeiro... Exato, talvez o grande primeiro alerta seja avaliar o nosso compromisso pessoal com a educação e para superar as próprias distinções que nós acabamos fazendo. Então o grande esforço é esse, pensar de forma integral e no conjunto. Então talvez o primeiro alerta seja justamente isso. Como é que você compreende a educação? Como nós a compreendemos? Qual é o modelo de educação que nós esperamos? Não somente para o próximo ano ou para o ano em curso, mas o que é que nós esperamos da educação e onde a nossa experiência pode contribuir. Eu estou pensando aqui como é que é o que nós esperamos, né? Para a educação. Para onde nós estamos educando? Para onde nós estamos levando as novas gerações? Exato. Não é possível que nós estejamos levando as novas gerações para situações como essas tristes e, desculpe falar assim, essas vergonhosas situações, muitas delas que nós assistimos na época de pandemia, e agora o mundo começa a campanha da fraternidade, começa a quaresma no meio de uma guerra. É para isso que nós estamos educando as novas gerações? Daí é que entra o humanismo integral e solidário. Aí a pergunta que você fazia para o Dom Valmor, da opção preferencial pelos pobres, ou somos sensíveis e solidários a todos os seres humanos, notadamente aos mais vulneráveis, ou o nosso processo educacional está errado.
Você tem autonomia, tem liberdade de escolha, mas como um campo de futebol. O jogo corre de diversos modos, mas dentro do campo. Se a bola sai, interrompe o jogo. E é esse justamente um dos objetivos específicos, que é pensar, então, uma educação que promova novas formas de economia, de vivência e também atenta à questão da ecologia integral. Nosso povo diz, né, qual é o mundo que nós vamos deixar para aqueles que virão depois de nós? Mas a pergunta contrária é verdadeira, qual é o ser humano que a gente tem deixado para o mundo que há de vir? E aí entra o caminho educativo, que é irrenunciável para nós. E aí é um caminho da família, né, que deve assumir muito bem esse lado. Nós estamos aqui no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida, diretamente de Brasília, fazendo exatamente uma reflexão. É o início da Quaresma e o lançamento da campanha da fraternidade. Nós vamos agora ao intervalo de 2 minutos e estaremos de volta aqui para continuar essa conversa boa.